Há uma palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no verso de número 11, que diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que o homem o temam. Aquilo que já foi e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri e segue falando. Hoje eu gostaria de mostrar para os nossos irmãos e amigos, começando lá no livro de Gênesis, que tudo que Deus fez foi coisa muito boa. Deus fez a vida, Deus fez o homem, Deus criou todas as coisas para que o homem se maravilhasse. Me lembro de uma ocasião que eu viajava pelo estado de Rondônia e às 6 horas da manhã o nosso ônibus parou para tomarmos uma balsa para atravessar o Rio Madeira. O Rio Madeira, naquele lugar, tem uns 500 metros de largura, no meio da selva amazônica. 6 horas da manhã, e aquele ônibus parado ali, esperando. E quando nós acordamos, a natureza da selva amazônica, tudo parecia que estava em festa. Se escutava o cântico dos pássaros dos mais diversos. E olhando a quietude daquele rio, simplesmente a gente tinha que se maravilhar vendo o sol nascer e ver todas aquelas belezas que Deus tinha criado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, todas as coisas que Deus criou, Deus termina, depois de ter criado, diz assim o verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Primeira expressão que Deus, quando Deus criou a luz, ele disse, a luz é boa, ela ilumina. Depois, mais embaixo, o verso de número 9, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareceu a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou os mares o conjunto das águas. E de novo Deus se maravilha, e Deus diz assim, e Deus viu que ficou bom os mares. É uma coisa impressionante, maravilhosa. Enquanto tiver a luz do sol sobre essa terra e as águas abundantes dos mares, sempre haverá vida aqui neste lugar. E viu Deus que ficou bom. E aí o verso de número 12. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie, árvores cujo fruto produz semente de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o terceiro dia. No terceiro dia, Deus cria as árvores. E é impressionante que nesta criação, Deus não só cria, mas Deus se maravilha e diz, que coisa boa. Não sei se os amigos já notaram que as vegetações, as árvores, por exemplo, se tem um pé de pinheiro, uma araucária, a semente que germina perto daquilo é pinheiro.
Uma laranjeira, a semente é laranjeira. Uma bergamoteira, a semente é bergamoteira. Quer dizer, a semente vão caindo e vão produzindo mais vida. Mais embaixo, o verso de número 17 diz assim: E Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o dia quarto. Deus viu que a separação da luz do dia e da noite ficou uma coisa muito boa. E aí o verso de número 21. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E abençoou Deus, dizendo: sejam férteis e multiplique-se, encham as águas dos mares e multiplique-se as aves na terra. Depois, o verso de número 25. E Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os grandes animais de toda a terra. E aí no verso de número 30 diz assim: E doou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Veja bem, 6 vezes Deus vai criando e vai dizendo: que coisa boa, viu que ficou bom. Mas depois que Deus cria o homem, Deus se maravilha mais ainda e diz: e ficou muito bom. Aí ele muda a expressão. Muito bom. Era bom, mas quando Deus criou o homem, ficou muito bom. Talvez nós nos perguntamos, amigo, se todas as coisas que Deus criou era para a sua glória e era para que realmente ficasse coisas boas e Deus tinha feito algo maravilhoso, o que houve com o ser humano que na Terra, hoje nos dias, se vê em tanta mortandade, tanta guerra, tanta violência, tantas destruições, causando morte, causando dor, causando tristeza? Há um texto da palavra de Deus no livro de Eclesiastes que diz que Deus, quando ele criou todas as coisas, ele tinha visto que tudo era muito bom. Mas o homem, verso de número 29 do capítulo 7. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens bons, mas eles foram em busca de muitas artimanhas, intrigas, de muitas coisas ruins. Deus criou as coisas boas, mas o homem, ele foi buscar muitas coisas ruins para destruir aquilo que Deus criou bom. Um dia, na minha igreja onde eu pastoreava, um culto de domingo, quando terminei o culto, uma senhora adentrou o templo pedindo que eu fosse até a casa dela para orar pelo seu cunhado que estava muito mal.
Só passando a rua para o outro lado, subindo no apartamento, no quarto andar, estava um senhor no meio de muito vômito. A sala toda era vômito e parecia pedaços de coisas que ele vomitava. Aí, quando eu vi aquele quadro, aquela situação, eu disse para a senhora, enquanto nós vamos orar, a senhora chama a SAMU, chama a ambulância para levar este homem para o hospital. Isso aqui é um quadro muito grave. Bem, levaram ele para o hospital e depois de 3 dias aquele homem veio a morrer. Aí aquela senhora me veio contar dizendo o que ele estava vomitando era pedaços do fígado. Ele tinha dado cirrose de último grau e ele não resistiu. Morreu com 28 anos. Aí ela dizendo, ele bebia desde 14 anos. Bêbado desde os 14, 28 anos. Você já imaginou quantas vezes as pessoas chegam na presença de Deus e Deus vai dizer para elas, Bate, eu te esperava aqui com 80, tu está chegando aqui com 30, está chegando aqui com 40. Às vezes as pessoas, devido não valorizar a sua vida, a bebida alcoólica, o cigarro, as drogas nos dias de hoje, veio para destruir o ser humano. É uma violência contra a vida. Deus fez as coisas boas, mas o homem fez muitas intrigas, muitas artimanhas. Eu me lembro de um outro caso de um senhor, uma família. Este homem era um homem muito rico, era rico já na época, e ele me levou na sua casa. Imagina que ele tinha tanto dinheiro que ele pôde me doar um carro para que eu pudesse viajar para a Bolívia e levar o carro como ajuda para a obra missionária. E bem, aquele homem, depois de uns 18 anos, eu voltei, porque já tinha vindo para o Brasil e fui até o comércio daquele homem para ver como ele estava, imaginando que ele teria ficado muito mais rico do que era. Quando cheguei na casa daquele homem, fiquei impressionado, porque o comércio dele era o mesmo. Ele não tinha melhorado nada em 18 anos. Aí, a terceira esposa dele estava com um bebezinho nos braços. Aí ele me convidou para almoçar com ele e ele começou a me contar a história dele. O senhor sabe, pastor, eu deixei aquela esposa que eu tinha, aquela mulher com aqueles 5 filhos. Eu dei uma casa para eles e pago pensão para eles, bem. E depois eu me casei uma segunda vez e a segunda esposa me deu um filho e eu dei uma casa para ela. E depois ela pediu o divórcio. E depois eu me casei uma terceira vez. Essa terceira mulher também me deu um filho, eu dei uma casa para ela, etc. E aí ela pediu o divórcio. E agora eu casei a 4ª vez. E a mulher com um bebezinho no colo. Aí ele disse, o senhor imagina, eu estou sustentando 3 mulheres para os outros e uma para mim. E as minhas finanças têm sido tremendas. Eu tenho um gasto, disse ele naquela época, R$ 3.000 só com as ex-mulheres. E ele ainda me diz assim, pastor, eu procurei o pastor aqui da igreja, e aí o pastor da igreja me disse, não, eu não aceito homem com 4 mulheres como membro aqui da igreja. Não sabia que eu era separado 3 vezes e estou com a 4ª, mas pelo divórcio? Não, mas ele não me aceitou como membro da igreja. Imagina, amigo, um homem que tinha tudo para enriquecer, tinha tudo para prosperar, fez da vida dele uma miséria, uma desgraça. E não só isso, deturbou a cabeça dos próprios filhos. Quem sofre mais com essas coisas é os filhos, as crianças, que às vezes não entendem a separação dos pais. E isso causa doença, isso causa depressão, isso causa ansiedade, porque a criança até começa lá no seu subconsciente pensar, será que é por minha causa que meu pai e a minha mãe estão brigando, não estão se dando bem? Será que é porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Aquilo não dá estabilidade. Na vida familiar, o que dá estabilidade é o esposo e a esposa. Se vocês olharem, Deus instituiu
um matrimônio e Deus disse: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma ajuda idônea. E a ajuda mais idônea que Deus fez para o homem é a esposa, para estar ao lado dele, para que ele possa ter estabilidade. E é tão tremendo que Deus deu um poder para a mulher de construir a vida do homem ou destruir a vida do homem. Imagina isso. Este homem que conta esta história, a vida dele se tornou simplesmente uma miséria, uma desgraça, porque não soube viver. Amigo, saber perder também é ganhar. Muitas vezes, nos dias de hoje, você sempre tem que imaginar e dizer: as tentações vão vir para destruir a tua família, destruir o teu lar, destruir os teus filhos. Quando vir tentações, sempre diga para ti mesmo: o que eu tenho é muito melhor do que isso que estão me oferecendo. O que eu tenho é uma vida estável. O que eu tenho é uma vida próspera, uma vida segura, onde eu posso criar meus filhos, criar a minha família e dar para eles estabilidade. Se você ler em 1 Coríntios, no capítulo 7, que todo o capítulo 7 de 1 Coríntios é sobre a família. E ali fala sobre o homem solteiro, sobre o homem casado, sobre o homem separado, a mulher separada. E Deus olha trazendo aquela palavra, dizendo para o ser humano que é bom que ele tenha uma pessoa para apoiar ele, para estar ao lado dele. E formar uma família é algo sublime, mas depende muito de nós sabermos perder. Às vezes, tudo que nos oferece é simplesmente ilusão, engano. Você simplesmente tem que deixar aquelas tentações e olhar para a tua casa, para a tua esposa. Sempre diga: o que eu tenho é melhor do que aquilo que estão me oferecendo. O que estão te oferecendo pode te produzir insegurança, estrago. Os mandamentos em Êxodo, no capítulo 20, sobre não adulterarás, não se prostituir, às vezes as pessoas pensam que aquilo é Deus querendo ferrar o homem. Não. Aquilo ali era Deus querendo estabilizar, porque a relação sexual fora do casamento, o adultério, a prostituição, é algo que o homem vai perder dinheiro. Se você consegue uma amante, esta amante vai sair cara. Você vai ter que sustentar a tua família e vai ter que sustentar a amante e a família dela. E você vai ter que dar o melhor para ela, porque senão ela vai contar para a tua esposa, contar para outras pessoas e dali a pouco você está todo enrolado, todo enredado. Veja bem, cada vez que Deus criou algo em Gênesis, Deus diz: é bom. E depois, quando ele cria o homem e a família, ele diz: é muito bom. Então, o que houve? O que houve foi que o homem se degenerou, se descuidou, simplesmente se decaiu, e isso causou grandes estragos. Amigo, valoriza a tua família, valoriza a tua esposa, valoriza os teus filhos. E se você valorizar, essa expressão valorizar no sentido aqui é que você deve considerar que o que você tem é muito superior àquilo que estão te oferecendo. O que estão te oferecendo é destruir a tua família, destruir as tuas finanças, porque aí você tem que ganhar para ti e ganhar para outra família também. Ganha para a tua e ganha para outra. Isso é um desmérito. Se você está enfrentando alguma dificuldade, enfrentando alguma doença, lá no teu lar, coloca a mão direita sobre a tua cabeça, sobre o teu coração. Se é algo que está te inquietando, nós vamos orar agora. Vamos pedir que o Senhor te dê vitória, o Senhor te dê graça, o Senhor te ajude e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz e estabilidade na tua casa. Oramos. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos e amigos que estão lá nos seus lares, abençoa eles com paz, com tranquilidade, com segurança, para que eles sejam prósperos,
Ajuda eles em todas as coisas, Senhor, abençoando e dando da tua graça. Essas famílias, Senhor, esposo, esposa, que às vezes coisas estão inquietando eles, intranquilizando, querendo destruir, às vezes até as próprias finanças ou enfermidades estão trazendo intranquilidade, mas pelo poder do teu sangue, na autoridade do teu nome, eu repreendo todas estas enfermidades, todos estes males e peço que tu os abençoe. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém. Amigos, desejamos que Deus siga te abençoando. No próximo sábado estaremos contigo de novo, trazendo de novo uma palavra de Deus para que você possa reflexionar. São reflexões para te ajudar a viver uma vida melhor. O que se precisa hoje é palavra de Deus que te ajude, te dê equilíbrio para que você possa viver cada dia melhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Obrigado.